Brasil estuda retaliação aos Estados Unidos e cria grupo no governo para analisar novos mercados em substituição ao mercado norte-americano. Matheus Su traz mais detalhes direto de Brasília. A retaliação é analisada ainda com cautela, Macedo, porque o governo brasileiro ainda enxerga na possibilidade de uma reversão na via diplomática desta tarifa de 50% que entraria em vigor no início do mês que vem. Apesar da relação política ter se desgastado muito a partir da carta endereçada ontem por Donald Trump ao presidente Lula, misturando questões e preferências políticas, fazendo uma defesa enfática do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar deste ambiente ainda ruim, a diplomacia brasileira, que tem muita experiência ao lidar com governos norte-americanos, acredita que poderá reverter ou amenizar, né, esta taxação tão expressiva de 50%. Mas a lei da reciprocidade, que foi aprovada neste ano pelo Congresso, sancionada agora em abril pelo presidente Lula, ela será utilizada sim, caso seja necessário, e dá margem para que o Brasil utilize vários instrumentos que não eram permitidos em razão do país ser signatário da Organização Mundial do Comércio. A taxação na mesma moeda é possível, também com percentuais altos. O Brasil pode até mesmo, Macedo, quebrar patentes de alguns produtos americanos, como medicamentos, como uma forma de diminuir o custo aqui para o Brasil. Mas é claro, há um temor dentro do governo e no setor econômico como um todo dos impactos, tanto para o mercado exportador, que tem os Estados Unidos como o segundo maior destino já há bastante tempo, mas é um destino especialmente importante para determinados setores que trabalham com produtos de alto valor agregado, e uma preocupação também com quem importa, porque insumos, produtos que vêm dos Estados Unidos para o Brasil podem, evidentemente, ficar muito mais caros e atrapalhar bastante também o mercado interno. Lembrando, Macedo, que ao contrário do que disse o presidente dos Estados Unidos, não há déficit na balança comercial. Pelo contrário, há 15 anos o Brasil compra mais do que vende dos Estados Unidos. Portanto, o argumento central de Trump, que lá em março, abril, anunciou aquelas taxações e que agora traz esse argumento de novo ao taxar não só o Brasil, né, mas também Japão, Coreia do Sul, outros países, ele não se aplica aqui ao país porque não há déficit para os Estados Unidos nesta relação comercial. Há pouco, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma entrevista à Globo News. Ele disse que foi criado um grupo de trabalho no governo para analisar novos mercados que poderiam absorver eventualmente produtos brasileiros e repetiu que o governo brasileiro pode utilizar a retaliação. Mas isso, Macedo, repito, vai ser analisado com cautela para trazer o mínimo prejuízo possível para a economia brasileira. É o que se exige nesse momento, né? Se de um lado nós temos um presidente megalomaníaco, destrambelhado, que toma decisões com base no fígado e não com base no cérebro, de outro lado não podemos replicar esse tipo de atitude achando que a gente pode enfrentar o mercado americano, porque não pode. O Brasil é um país menor do ponto de vista econômico, não tem condições de bancar uma guerra comercial contra os Estados Unidos. Vai que o Brasil daqui um pouco anuncie retaliações. O Trump lá, do alto da sua megalomania, resolve que vai sobretaxar ainda mais os produtos brasileiros. E aí? Onde é que a gente vai parar? E eu acho que o caminho correto é o de tentar a via da negociação. Aliás, é o que pedem os setores produtivos, né? A Frente Parlamentar do Agronegócio já se manifestou ontem mesmo sobre isso. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, segue nesse caminho. Aqui no Rio Grande do Sul, a Fiergues, inclusive o presidente Cláudio Bier, diz que já está buscando o contato com a CNI para que a Confederação Nacional da Indústria funcione como uma espécie de mediadora entre os dois lados, né? Inclusive ele questionado sobre o aspecto político por trás dessa decisão do Trump, que é o julgamento de Bolsonaro, ele diz que não cabe ao setor produtivo se manifestar sobre isso, até para não perder a isenção na hora de uma negociação, de uma mediação entre os dois governos. Mas o caminho me parece ser esse, o da busca de uma negociação para evitar o pior, não para os Estados Unidos, porque o Trump não está preocupado com isso, mas para evitar o pior para o Brasil, seja na compra de produtos que a gente precisa comprar dos Estados Unidos, mas principalmente nos insumos que são fundamentais para que a produção brasileira aconteça, insumos que dependem dos norte-americanos, né, Chu?
E levando em conta também, né, Macedo, que uma relação comercial diplomática com outros países, ela é uma relação de muito tempo, e um acordo ele não é construído de uma semana para outra, de um mês para o outro. Ele é um acordo muito duradouro. É muito difícil estabelecer uma relação de vender para fora ou comprar de fora. Então isso leva muito tempo. E a diplomacia brasileira até hoje conseguiu resistir a várias trocas de governo. Quando havia governos mais alinhados à esquerda no Brasil e republicanos dos Estados Unidos, quando, por exemplo, no governo Bolsonaro, Biden assumiu uma parte, né, do governo coincidindo com o mandato aqui de Bolsonaro, sempre houve uma priorização do interesse maior, que era de uma relação saudável, de ganha-ganha na relação comercial e diplomática, o que não acontece agora. Por isso que essa notícia surpreendeu tanto ontem, não só o governo, como também a oposição. E aqui, Macedo, para fechar, a gente entra no elemento da leitura política. Há, até agora, muita cautela dos presidentes da Câmara e do Senado, das lideranças dos partidos de centro sobre como vão se manifestar, porque a leitura que eu tenho ouvido é a seguinte: a manifestação de Trump pode ser muito boa para Bolsonaro, mas pode ser muito ruim para o Brasil, independentemente de ser ruim para Lula ou não. E é isso que preocupa muitas das lideranças, inclusive quem faz oposição ao governo. Não, e há também um outro aspecto político, né? Em outras situações, envolvendo o Canadá, México, até parte da Alemanha, as manifestações do Trump contra um determinado segmento político resultaram em gol contra, né? Porque fortaleceu esse grupo perante a sua sociedade. E de repente o que pode acontecer aqui, no momento de descrédito, de desaprovação popular, é o governo ganhar força em função dessa atitude que é contra o país, né? Então, de repente, a direita, que ontem teve alguns deputados comemorando na Câmara, né, trocando abraços, soltando vivas, agora a oposição, especialmente as lideranças aí dos partidos, estão agindo com cautela porque sabem que, de repente, o apoio a essa medida do Trump, por ser algo antipatriótico, né, para usar um termo aí que o pessoal da direita gosta de usar muito aí, do patriotismo, por ser por eventualmente saudar como positiva a atitude do Trump, é uma atitude antipatriótica, e isso pode resultar em danos políticos internos para os partidos que no ano que vem vão disputar com Lula ou seu candidato a eleição presidencial, né? Fortalecendo o governo Lula, que, como a gente tem dito aqui, vive ainda uma crise de governabilidade, também de popularidade, e fortalecendo até mesmo nas discussões internas outros nomes da direita, né, Macedo? Da direita mais moderada, responsável, que pode pensar mais em interesses que não sejam restritos ao da sua família, como tem mostrado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, muitas consequências no campo econômico, diplomático, mas políticas também no Brasil a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas semanas. Tá certo. Obrigado, Matheus Su, direto de Brasília. Giane Guerra, repercussões do mercado financeiro nesta quinta-feira. Ontem a gente já teve uma alta do dólar e a bolsa vinha operando em queda, mas a queda ontem foi mais acentuada, passou de 1%, quase 1,5%. Qual é o início de mercado hoje? Indica que posição, hein? Segue essa toada, Macedo. Queda na Bolsa de Valores, o Ibovespa em torno de 136 mil pontos, sendo que há poucos dias ele tinha atingido 140 mil pontos, uma queda superior a 1% agora. Nós temos o dólar subindo, R$ 5,53. É uma reação esperada, porque quando se tem essa tensão geopolítica, né, mundial, e principalmente quando afeta o Brasil, e tu tem impacto previsto nos negócios, tanto naqueles que refletem exportação para os Estados Unidos, um dos nossos principais mercados, quanto aquelas empresas que precisam de insumos importados, porque nós importamos dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, esse ponto tu falou, né, Macedo? Para ter uma ideia, os Estados Unidos são a terceira principal origem do que o Rio Grande do Sul compra do exterior. Só perde para a Argentina, que é aqui do ladinho, e a China, que é uma potência de exportação mundial, e para nós também. Então, isso também gera um temor de inflação, por mais que as apostas sejam de que nós não teremos, na realidade, na prática, a aplicação dessa tarifa tão alta anunciada por Trump. Há esta reação imediata do mercado, há este receio, há esta imprevisibilidade e o impacto no mercado financeiro, que depois pode até vir a se ajustar, mas é negativo
negativa para os negócios, que estavam esperando uma certa previsibilidade neste início de segundo semestre, que as coisas lá tivessem se acalmado, e a gente tem essa notícia. Mas nós temos lá um megalomaníaco que age com o fígado, não age com o cérebro, né? E aí qualquer coisa que venha do Trump já não dá para dizer que seja inesperado, né? Porque dele pode se esperar tudo, né? Já se viu e agora se tem a confirmação, né? Agora, Giane, em relação à sobretaxa de 50%, a indústria é a mais preocupada, né? Porque o Brasil, para os Estados Unidos, exporta muito produtos já acabados, manufaturados, né? Eu acho que é o nosso segundo mercado exportador, perdendo só para a Argentina. Segundo mercado comprador de manufaturas do Brasil, né? China e outros países importam muito matéria-prima, ao passo que a indústria fica preocupada porque, sendo o mercado americano seu principal destino no exterior, uma sobretaxa de 50% tem impacto direto nos negócios, né? E aí produtos que a gente fala de valor agregado, que são industrializados aqui e depois enviados para os Estados Unidos. Sim, que geram mão de obra, que geram ocupação, que enfim, pela cadeia produzem uma riqueza que fica dentro do país, né? E mais caros. Gerando um faturamento maior por produto, né? Por isso preocupa muito a indústria. A China compra muita soja, muito grão, muita carne. Minérios. Isso, e os Estados Unidos compram também bastante carne aqui do Brasil, viu? O setor da carne é outro que está preocupado. Né? Sim. E aqui no Rio Grande do Sul nós vendemos máquinas para os Estados Unidos. Olha a preocupação de uma indústria que tem uma participação forte de bens de capital, né? E esse reflexo no setor industrial faz com que as empresas repensem: vou continuar produzindo? Vou aumentar meu quadro de funcionários? Vou continuar comprando a minha matéria-prima sem saber se vou conseguir vender para esse mercado? E como ele é um mercado muito grande, ele é difícil de substituir para muitos dos setores, né? As máquinas que eu vendo para os Estados Unidos, eu vou conseguir vender para outros lugares, se por acaso este mercado se fechar desta forma. Não é que ele se feche, né? Mas a partir do momento que cobra essa tarifa alta, o produto que a indústria gaúcha, que a indústria brasileira vende para os Estados Unidos, para os norte-americanos, ele ficará mais caro, menos competitivo em relação aos produtos de outros países que vão ter tarifas menores. Então, por isso, essa grande preocupação. E também, Macedo, quando tem essa tarifa de reciprocidade que foi anunciada pelo governo Lula, tu deixa o importado mais caro e deixa também os produtos aqui para os brasileiros mais caros. E isso tem um reflexo inflacionário, que também faz com que os indicadores do mercado financeiro tenham reação prevendo isso. E se nós temos mais inflação, nós temos uma dificuldade de iniciar o corte na taxa de juros. Tão esperado pelo setor econômico. Isso ocorre justamente no momento em que se fala em, a partir do ano que vem, já diminuir os juros no país. Ora, se vier uma medida dessas, que encareça a produção interna, que gere mais inflação, a tendência é de os juros continuarem altos por muito mais tempo, né? É uma outra preocupação, né, em paralelo da indústria, porque a indústria vem contando com a redução da taxa de juros para que volte a se investir nos parques Fabris e volte a se comprar produtos da indústria gaúcha. Por falar em inflação, saiu a inflação de junho e ela não traz uma notícia boa, né? Ela ficou em 0,24%, uma desaceleração em relação ao mês anterior, a maio, mas um pouco acima do que o mercado estava projetando. Teve impacto da conta de luz, porque nós tivemos reajustes em vários locais, inclusive aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Também tivemos a bandeira tarifária vermelha, lembrando, né, da recomendação do Operador Nacional de Sistema Elétrico, que é voltar ao horário de verão. Nós falávamos ontem no Gaúcha Hoje. Por quê? Porque a conta de luz está preocupando, né? E também avançou o acumulado de 12 meses para 5,35%, ainda acima da meta do governo federal para a inflação deste ano. O alívio vem, Macedo, do preço dos alimentos, que segue caindo com queda nos preços das frutas e do ovo de galinha. Muito bem, obrigado, Giane Guerra.